Unidade 2, Liberdade e Valores. Aula 3.2, Conteúdos: Ensino religioso e os valores humanos. Valores: tipos de valores: éticos e estéticos, políticos, religiosos e vitais. Habilidade: construir projetos de vida assentados em princípios e valores humanos. Dando continuidade a esse processo que o professor Luiz já começou, né, dos valores. Só que agora o professor falou dando um conceito geral de valores, e agora a gente vai trabalhar afunilando, né, um pouco os valores especificamente, trabalhando cada valor que nós temos na nossa sociedade e que a gente tem na vida também. Então vamos falar dos valores humanos. Então os valores humanos são as características que nos diferenciam do restante dos seres vivos, dos outros animais, né? E estão relacionados principalmente à dignidade e à moral. Então é exatamente essa questão do valor que vai nos diferenciar dos outros animais, que vai nos diferenciar, por exemplo, de um elefante, de um macaco, né, de uma anta, de uma capivara, porque nós acumulamos e desenvolvemos valores na nossa vida. Aquilo que o professor Luiz falou, nós precisamos de valores que é a partir deles que a gente faz as nossas escolhas. Não é isso? Os animais, eles não fazem escolhas, não precisam fazer escolhas, porque eles vivem instintivamente. Eles já nascem programados, eles têm uma programação, né, como se fosse um computador, uma máquina, e eles vão fazer aquilo até o final da sua vida. Os seres humanos são diferentes, eles não são programados, eles são livres, eles têm a liberdade, daí a importância do tema da nossa aula, né? Está muito ligado à questão da liberdade e à questão dos valores, porque para fazer nossas escolhas, nós temos então que conservar em nós, desenvolver em nós esses valores, certo? Entendido até aí? Muito bem. Então, vamos colocar alguns exemplos, né, que incluem o respeito, a responsabilidade, a tolerância e a humildade. Então, para que nós possamos vivenciar essas questões, nós só podemos fazer isso a partir de valores que nós temos na nossa vida, né? Se eu não tenho o valor pelo outro, né, eu não vou respeitar, né? Se eu não desenvolvo esses valores, eu não vou respeitar o outro. Eu não vou ter responsabilidade. Ah, mas eu tenho que chegar na aula no horário certo, eu tenho que estudar, desenvolver as minhas atividades. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho valor nenhum na minha vida. Eu não desenvolvi isso, eu não vivo isso. Então, a questão da tolerância, do respeito pelo outro, né? Você tolerar. E hoje nós vivemos na questão da diversidade, das diferenças, então é preciso que a gente tenha, né, valores que vão fazer com que a gente possa respeitar as pessoas, tolerar o outro, saber que as pessoas são diferentes de nós, ter humildade, ser humilde, né? Então, são todos valores que a gente conserva na vida, que a gente desenvolve na nossa vida, para poder a gente conviver em sociedade. Porque nós não vivemos isolados, nós vivemos em grupos, né? Aí na sala de aula de vocês, imagina se vocês não tivessem respeito para com o professor, se vocês não tivessem respeito para com o colega que está ao seu lado, se vocês não soubessem o momento que tem que parar de conversar para estar atento à aula, para observar a explicação do professor, para responder aquilo que o professor pede. Então, veja, a convivência humana, né, a convivência na coletividade, ela requer que a gente desenvolva certos valores, ok? Muito bem. Então, ainda continuando nessa questão da reflexão dos valores humanos, nós vemos o seguinte, ó, ter esses valores, né, ter esses valores
nós temos que ter isso como referência, né, do nosso dia a dia, para que a gente possa viver, né, com responsabilidade, saber conviver de maneira pacífica e positiva entre os nossos pares, com as pessoas que estão junto com a gente. Sem isso, a gente não seria humanos. Se nós não conservássemos esses valores, nós não seríamos considerados humanos. Nós seríamos tudo menos humanos, né? Porque nós também somos animais, mas o que nos diferencia dos outros animais é a questão dos valores que nós temos, né? É poder fazer escolha, poder dizer, hoje eu faço isso, ou eu não faço aquilo, eu vou até ali, eu não vou até lá, eu posso pegar e xingar um colega meu, ou eu posso dizer, não vou fazer isso, porque não é bom nem para mim, nem para ele. Então, veja, é essa capacidade de escolher, né, que é a nossa liberdade, nós só podemos fazer isso porque nós vivemos e conservamos em nós o que nós chamamos de valores humanos. Ok? Então, cada indivíduo tem os seus próprios valores, que são o conjunto de regras que consideram importantes. O professor Luiz falava para nós no começo, né? Então, a gente vai colocando na nossa carga, na nossa vida, esses valores. Aí nós temos uma imagem que vai mostrar isso, questão da organização. A pessoa que sabe organizar as suas coisas, o colega que ajuda o outro, pode ajudar, que vai, né? Então, veja, é importante que a gente perceba esses valores aí, que cada um tem os seus valores, e que esses valores são importantes na convivência. O respeito aos colegas, né? Então, vejam, isso é importante que a gente possa vivenciar. Sem isso, né, não há como a gente viver e conviver com os demais, certo? Então, são valores, são chamados valores humanos. Sempre tendo em vista que nós só podemos conservar e vivenciar esses valores porque nós somos seres constituídos de liberdade. Sem liberdade, eu não poderia conservar valores, porque é exatamente a liberdade que me faz poder escolher entre o sim e o não, entre o valor e o contravalor que o professor colocava. É isso? Então, os valores humanos, eles podem variar de pessoa para pessoa. Entretanto, existem aqueles que devem estar sempre presentes na mentalidade de todos, né, que são chamados de valores humanos. Então, por exemplo, a questão da vida, né? A vida é um valor que a gente tem que conservar, né? Então, esse respeito e esse valor, né, que é o valor da vida, de valorizar a vida, ele está em primeiro lugar, né? Nós temos que desenvolver em nós, né, esses valores aí. Vamos então para um videozinho que vai que nós vamos perceber melhor essa questão dos valores humanos. Vamos lá então? Muito bem. O que nós podemos observar nesse vídeo? Se você tivesse que analisar esse vídeo de forma fria, de forma tranquila, o que você observaria? O que lhe chamou a atenção nesse vídeo? Essas crianças, aí nós mostramos 3 atitudes de 3 crianças. Essas crianças, nós podemos dizer que elas têm valores? Que valores essas crianças têm? O que nos chamou a atenção? O que a gente pode tirar de lição para a nossa vida
dessas 3 atitudes aí dessas crianças. Por exemplo, a questão do preconceito. Nós falamos lá do respeito pelo outro. Quando a gente tem preconceito, o que é o preconceito? É a falta de respeito pelo outro. É a não valorização do outro. Não é isso? Porque nós não temos valores, a gente não valoriza o outro, a gente não tem o valor do respeito pelo outro. A criança, ao nascer, como nós falamos, você não nasce preconceituoso. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce odiando o outro. A gente aprende. A gente aprende porque, como nós falamos, nós somos diferentes dos outros animais. Nós criamos cultura, né? E podemos criar a cultura do ódio, a cultura do racismo, a cultura da intolerância, mas podemos criar também a cultura da tolerância, a cultura do respeito, né? Isso é o quê? São valores, né? São valores que nós conservamos, que nós desenvolvemos na nossa vida. O professor dizia que isso a gente constrói aonde? Na família, na nossa casa, na escola, na igreja, né? Então, são locais, né, que nós frequentamos que vão, eu vou falar moldar aqui, mas vou colocar entre aspas, né, que é no sentido de a gente ir se burilando, né, e formatando o nosso caráter, né, a nossa personalidade, né, de respeito e de reconhecimento pelo outro, de valorização da vida, de valorização do outro, de criar, de desenvolver esses valores de igualdade, de liberdade, né, de respeito, de tolerância, de humildade. Vocês viram aquele rapaz, né, adolescente, que vai lá dar comida para aquele cidadão lá, que está lá, o pedinte que está lá sentado no chão? Veja lá, que mais do que a comida, ele queria um abraço, né? E a criança, o adolescente vai lá e o abraça. Veja que lição a gente pode ter. Se as pessoas se respeitassem, se nós conservássemos em nós esses valores, o mundo seria melhor. Então o mundo precisa que a gente desenvolva em nós valores como respeito, valores como humildade, valores como tolerância, porque nós vivemos num mundo diversificado, né? As pessoas não são iguais, nós vivemos na diferença. Mas nós temos que respeitar, apesar disso, né? Entre homens e mulheres. Nós vivemos num mundo diferente, né? Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas orientais, amarelos, né? Índios. Então, por que a gente tem que viver nessa intolerância, nesse desrespeito? Porque falta para nós valores. Valores como respeito, tolerância, humildade, são chamados valores humanos. E, dentre todos esses aí, a liberdade, porque é a liberdade que vai fazer com que nós possamos vivenciar esses valores, porque nós podemos fazer escolha. Eu posso ser intolerante ou eu posso ser tolerante. Quem vai decidir isso? Sou eu. A partir do quê? Dos valores que eu fui criado, dos valores que formam a minha personalidade. Vimos então aí a primeira parte da aula sobre os valores, vamos continuar refletindo, né? Dialogando sobre valores, porque é importante que nós, seres humanos, estejamos imbuídos, né, de valores, que os valores sejam o manto, né, que nos cobre, que nos envolve, para que nós possamos viver uma vida mais saudável, uma vida mais que a gente possa realmente ser feliz. Eu vou dizer para vocês que nós nascemos para a felicidade, nós nascemos para ser feliz. Quando a gente não está feliz é porque alguma coisa está errada, né? Então vamos lá. Então vamos falar dos valores. E nós vamos falar agora de tipos de valores. Tipos de valores. Então os valores são diversificados. Tem vários tipos de valores, não é isso? Então existe uma enorme diversidade de valores, como nós já falamos. E esses valores eles são agrupados quanto à sua natureza, né? Da seguinte forma. Então vamos lá. Né? Como é que a gente pode agrupar esses valores? Valores éticos, os valores éticos. O que são os valores éticos?
são aqueles que vão refletir sobre as normas ou critérios de conduta que afetam todas as áreas da nossa vida. Então, com valores éticos, nós podemos dizer aí, nós temos a solidariedade, a honestidade, a verdade, a bondade, o altruísmo, né? São valores éticos, ou aquilo que vai fazer com que nós ajamos de forma correta na vida. Não é isso? Quando você fala assim, mas o professor, por exemplo, que trata os alunos de forma errada, que o professor não respeita o aluno, ele não tem ética. Então, a ética profissional, existe a ética profissional, que diz que, por exemplo, o professor tem que respeitar os seus alunos, né? Ele não pode, por exemplo, chantagear o aluno, dizer, olha, se você não estudar, eu vou lhe dar falta, eu vou lhe dar zero. Então, essa maneira de agir, ele tá agindo sem ética. Não é isso? Então, os valores éticos. Tá certo? Muito bem. Então, é aquele que faz você agir com retidão, de acordo com, por exemplo, se um político que pega a propina de um empresário que deixa se subornar, ele está faltando com a ética. Então, assim, vários campos da sociedade, vários campos da nossa atuação, nós podemos viver essa questão da ética. Então, nós temos os valores éticos. Então, o primeiro grupo de valores, que são os valores éticos. Temos também os valores estéticos. O que são os valores estéticos? Os valores estéticos são aqueles que têm a ver com a questão da beleza, né? Do feio, do belo. Então, esses valores são os valores que dizem respeito à questão das emoções, né? Do agrado, do desagrado, do prazer, do desprazer, da tristeza, da alegria, né? Da beleza. Então, o estético. Quando você diz assim, o cara, né, tem a estética daquela casa, a casa bonita, né, entre o bonito, o feio. Então, é a questão da estética, da harmonia, do belo, feio, né? O sublime. Então, são valores chamados de valores estéticos. Tem a ver com a beleza, com a forma, né, com a alegria, com a questão do belo, da beleza. Isso é estética. É isso? Então, os valores estéticos. Existem os valores estéticos também, certo? Muito bem. E, além dos valores éticos, dos valores estéticos, nós temos chamados valores religiosos. O que são os valores religiosos? São os vínculos de fé que os seres humanos, que as pessoas, estabelecem com a divindade ou com as divindades e que pode incluir dogmas, rituais e outras questões. Então, os valores chamados valores religiosos. Não é isso? Então, a fé, o amor ao próximo, o perdão, o culto, a oração, né? A missa. Então, são valores que você... Tem pessoas, por exemplo, que não têm fé. Então, essas pessoas que não têm fé, eles não têm valores religiosos. Então, os valores... A fé é um valor religioso. Não é isso? Você participar, por exemplo, dos cultos de uma missa, um culto de uma outra religião, são valores religiosos, que você pode optar. Por exemplo, você pode optar entre jogar bola e ir para a missa no domingo de manhã. Quando você faz essa opção e diz assim, não, eu vou para a missa, ao invés de jogar bola, você está valorizando que tipo de valor? Você está colocando como valor a sua religião, a igreja, a missa, né? Então, veja como o valor tem sempre a questão da escolha, da liberdade, né? Então, você diz, não, eu, ao invés de ir para a missa, de jogar bola, eu vou para a missa, participar das orações. Então, valor religioso, né? Participar de uma procissão, participar de terço, participar de cultos, de passeata, de marchas, né? Marchas para Jesus. Então, outro tipo de religião, outro tipo de culto que se faz nas diversas religiões. Então, são os valores religiosos que as pessoas também vivenciam. E aí nós temos os valores chamados valores políticos, né? O que são os valores políticos? São aqueles que têm a ver com a polis, né? Com a cidade, com a cidadania, com a política. Então, são valores que geralmente
estão voltados para opiniões, decisões, julgamentos e consensos universais, como justiça, a igualdade, a imparcialidade, a cidadania e a liberdade. Tá? Então, valores políticos. Quando você opta em trabalhar pelo bem comum, ajudar, isso não é só na questão, veja, nós estamos falando de valores políticos. Aqui entra o geral, não é a questão do político partidário. O político partidário é um valor também político partidário. Mas a política é a maneira correta de você agir na sociedade. A maneira de trabalhar pelo bem comum. Isso é a política. A definição de política é a arte de trabalhar pelo bem comum. Quando eu trabalho pela melhoria da qualidade de vida da minha comunidade, quando eu luto, por exemplo, para que na minha comunidade seja instalada uma escola, implantada uma escola que não tem, quando eu luto e vou reivindicar o posto de saúde, isso são atitudes políticas, né? Quando eu luto por justiça, justiça social, eu estou agindo politicamente. Então, a gente tem, infelizmente, se coloca muito a política como uma política partidária, mas a política partidária é um campo da política. A política é muito mais ampla, ela transcende essa questão dos partidos, do governo, do poder, né? Do poder político em si, da governança. É muito mais que isso. A política é a atitude nossa, né? De melhorar a nossa vida, de melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, de lutar por justiça, ser imparcial nas nossas atitudes, né? Ser cidadão. Isso é política. Então, são os chamados valores políticos. Nós também desenvolvemos e preservamos esses valores na nossa vida. Certo? E aí existe os chamados valores vitais. Valores vitais, olha aí. A palavra vital tem a ver com a vida, né? Então, são valores de defesa da vida. Aqueles que garantem a nossa dignidade, o respeito e a preservação da vida. Então, quando a gente age dessa maneira, nós estamos agindo, então, tendo como escolha da nossa vida os chamados valores vitais, né? A luta pela alimentação, por exemplo, né? Busca pela alimentação, pelo trabalho. O trabalho, ele é algo que nós fazemos que vai fazer com que nós construamos a nossa vida. Busquemos construir a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai buscar sempre fortalecer e se fortalecer. O trabalho ele tem também um sentido da construção do mundo, né? O trabalho não é apenas um peso que nós carregamos. O trabalho ele é a realização da pessoa. Quando você trabalha, você está se realizando como ser. A pessoa que não trabalha, que não tem um emprego, que não tem um trabalho, ela se sente frustrada, porque ela se sente menos, né? Ela não se realiza. Então, veja como é importante o trabalho, né? Porque, infelizmente, na sociedade ocidental, a gente vê o trabalho sempre como algo penoso, como um castigo, porque essa visão de viver a partir do suor do seu rosto, né? Do trabalho como um sacrifício. Mas o trabalho não é só isso. O trabalho é visto dessa maneira, encarada pela forma da exploração que o trabalho teve e tem. Mas o trabalho ela é uma realização humana, você se realiza enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto mulher, né? Porque você está se construindo e construindo o mundo. Quando eu trabalho, eu ajudo a construir o mundo. O mundo ele não está acabado. O mundo ele vai se construindo a partir do trabalho das pessoas, daquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, né? Então, o trabalho é importante, né? A saúde, a busca da saúde, da preservação da vida, então são valores vitais. Por que são vitais? Porque eles têm a ver com a vida da pessoa, com a nossa permanência aqui. Se nós não nos alimentamos, nós vamos morrer.
Se nós não trabalhamos, nós não vamos construir a nossa vida, nós não vamos poder ter alimentos. Não é isso? Então, vejam como que cada um desses valores que a gente tem, que a gente pode preservar, que a gente pode viver, são importantes, né, na construção do mundo, da sociedade. Então, a gente viu que os valores eles são agrupados, né? Temos vários grupos de várias formas. Então, os primeiros valores que nós vimos são chamados de valores éticos. O valor ético é aquele quando você vive e age com retidão, né? Você vai procurar o bem do outro. Eu posso, por exemplo, entre roubar, tirar o que é do outro ou não. Quando eu digo não vou fazer isso, porque isso não é ético, então eu estou usando a eticidade. E também os valores, eles são, ao mesmo tempo que são separados, eles também estão, um está imbricado no outro, estão juntos, porque o valor religioso também me faz ser um cara mais ético, não é isso? Veja, a ética e o religioso, eles caminham ali muito próximo. Claro que não precisa ser religioso para você ter ética, que você pode não ter religião, ser uma pessoa que não tem religião, isso é ético, agir de forma correta. Mas a religiosidade do ser também te leva a agir corretamente. Nem sempre, mas o valor religioso, se você realmente não é só mascarado, você realmente tem valores, você vai viver de forma correta, não é isso? Vai viver de forma correta. Então, são valores que te ajudam a viver de forma ética. Então, a ética está aí sempre de mão dada com os valores religiosos, se você realmente vive essa sua religiosidade. Porque, às vezes, a pessoa diz que são, faz aquele, como dizia lá Jesus Cristo, né, é o sepulcro caiado. Diz uma coisa e faz outra. Então, esse cara não está agindo com valor, ele não tem valor. Porque o valor, ele é mais do que falado, ele é vivido, ele é vivenciado, né? Você tem que vivenciar ele, colocar na vida, não é isso? Então, veja, é importante que a gente possa perceber, e agora que nós temos essa ideia, nós vivemos isso no nosso dia a dia, só que a gente não tem essa ideia da parte da intelectualidade, da razão, do conhecimento disso aí na forma da razão. Mas é importante que a gente conhecendo, a gente possa viver, né? E viver melhor, procurar sempre viver melhor, sendo felizes e fazendo o outro feliz.